Vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhada então nessa equação, nessa questão aí de experiência de Young. Você tem então uma fonte de luz. Essa fonte de luz, então, ela está produzindo ondas, né, que passam por uma fresta zero, e aí depois dessa fresta zero, elas vão passar por duas frestas diferentes, a fresta 1 e a fresta 2. Observando o desenho, então, a gente percebe então que é a mesma fonte que está produzindo os dois raios luminosos, né? Então, a gente já sabe que é uma fonte coerente, né? F1 e F2 são gerados com uma fonte coerente, ou seja, as frequências são iguais. Então, essa é a primeira condição aí para a gente poder saber o que vai acontecer aqui nessa interferência, nesse anteparo, né? A gente pode lembrar também da equação da interferência luminosa, que é a diferença de caminho óptico, K vezes lambda sobre 2, onde se o K for par, você tem uma interferência construtiva, e se o K for ímpar, você tem uma interferência destrutiva. Outra coisa que a gente percebe também aqui é que as duas frentes de onda se encontram no ponto P, e esse ponto P é o segundo mínimo luminoso, né? Então, mínimo é uma interferência destrutiva, o segundo mínimo luminoso, então, é o segundo ímpar depois do zero, né? O primeiro ímpar é 1, o segundo ímpar é o 3. Então, ΔX é igual a 3 vezes lambda sobre 2. Ele pede na questão para a gente calcular a diferença entre os percursos ópticos. Então, ele quer calcular o ΔX, não é verdade? Então, se nós descobrimos, então, qual é o comprimento de onda dessa luz, a gente fecha a questão. Então, o que a gente tem aqui na questão? A gente tem a velocidade da luz e temos a frequência da luz. Então, lembrando que V igual a lambda F, a gente pode calcular o lambda dividindo o V pelo F, né? Então, quanto vale o V? É a velocidade da luz, 3 vezes 10 a 8, sobre a frequência, 6 vezes 10 a 14. Então, aqui eu tenho 1 sobre 2 vezes 10 a menos 6. Então, o ΔX vai valer 3 sobre 2 vezes esse valor. 1 sobre 2 vezes 10 a menos 6. Então, aqui eu tenho 3 sobre 4 vezes 10 a menos 6, e 3 sobre 4 é 0,75 vezes 10 a menos 6, ou, se você preferir em notação científica, 7,5 vezes 10 a menos 7 metros. Essa é a diferença de caminho óptico percorrida pelos dois raios A e B. Beleza, pessoal? Então, dúvidas aí, coloque nos comentários. Um abraço e até a próxima.